minutos, a CBN está abrindo espaço para todos os candidatos ao Senado da República vir aqui falar de suas propostas, de suas ações, de seus objetivos nessa corrida rumo às 2 vagas ao Senado da República. A gente lembra você que nós vamos eleger este ano 2 senadores da República. E nós já recebemos aqui na CBN na semana que passou, Valdemir Moca, do MDB, Marcelo Miglioli, do PSDB, Dorival Bettini, do PMB, Nelsinho Trade, do PTB. E ontem, Lucas Mamede, nós recebemos aqui na rádio CBN mais um candidato, a candidata Soraya Tronic, do com a memória boa, tá? É verdade, memória boa, você vê? Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da rádio CBN, Tiago Freitas, do PPL, Partido pela Pátria Livre. Tiago, a gente agradece a gentileza de você atender o convite da CBN e vir falar conosco. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Lucas, bom dia, Otávio. É um prazer, né, estar aqui nessa grande emissora de rádio e dizer a vocês que a renovação, ela precisa, né? E eu digo, a renovação precisa ser feita com responsabilidade, né? Tiago, a gente tem iniciado as nossas conversas com os candidatos que vêm aqui perguntando por que você quer ser senador para o Mato Grosso do Sul. Bom, como eu disse, nós precisamos renovar, né? Hoje o país vive uma crise política, uma crise econômica, e por que o Senado, né? O Senado, do jeito que está, não dá para ficar, né? Nós precisamos fazer uma redução da estrutura de país. Se não for feita essa reforma estrutural, nada vai mudar, não se muda em nada, né? E então eu percorri esses últimos 3 anos e meio como subsecretário o estado todo e vi subsecretário da Juventude, né? Sim, Lucas. Do governo do estado. Sim, tive essa oportunidade e a gente vê que o jovem, até vejo o Lucas aqui, né? Numa rádio tão importante para o nosso país, jovem, e é isso, o jovem, hoje ele é pai de família, o jovem é trabalhador, o jovem é estudante, né? O jovem está liderando grandes empresas, e aí quando a gente vai para o nosso estado, para as extremidades, mas para o interior também, a gente vê que faltam investimentos, né? E investimentos importantes. Então eu acredito que nós precisamos fazer uma mudança no Congresso, primeiro, né? Então por isso eu decidi ser candidato ao Senado. Eu tenho 18 anos de doação na vida pública. Quando as pessoas me veem, você tem 36 anos, metade da minha vida foi em doação. O senhor foi chefe de gabinete de Rose Modesto, é isso? Fui chefe de gabinete da Rose, também trabalhei na Assembleia Legislativa, mas antes disso, eu iniciei minha vida pública, política, no movimento estudantil. E é lá que você tem aquela bagagem, né? O candidato construiu a carreira política dentro do PSDB, né? Veio se filiado no PPL há pouco tempo. Quanto tempo, mais ou menos? Eu vim agora em abril, né? Eu vim em abril pro PPL. Eu queria fazer uma pergunta ao candidato, que é em relação à renovação. Muitos candidatos usam essa bandeira, falam sobre a necessidade da renovação, e é realmente uma necessidade. Há uma descrença generalizada nos políticos que aí estão, mas nós percebemos que agora, nesse momento já de campanha, um pouco mais ostensiva, muitas pessoas estão com o pé atrás em relação à renovação. Elas têm medo de que a renovação pela renovação é aquela questão de trocar o certo pelo duvidoso. Quando o candidato conversa com o seu possível eleitor, como convencê-lo de que essa renovação não é um tiro no escuro, é uma renovação para alguma coisa segura? Como convencer o eleitor de que essa mudança não pode ser para pior, por exemplo? Bom, primeiro a gente fala do trabalho prestado à sociedade, né? Nós temos um trabalho já prestado à sociedade, temos índices bons, então isso, quando você vai para uma discussão, você passa o que foi feito e ao mesmo tempo você tem que passar qual o problema do nosso país. Porque não adianta você falar de Senado, falar de Congresso Nacional, onde você vê que a cultura hoje é que o prefeito, que o vereador vai lá com o pires na mão. Então hoje eu quero mudar essa realidade. O prefeito, ele tem que ter autonomia, ele vai ter que ter o maior, quando a gente fala dos nossos impostos, que são altíssimos. Hoje a carga tributária é altíssima no nosso país.
E infelizmente o prefeito, né, o município, a sua cidade, aos ouvintes, né, a sua cidade recebe o mínimo desse repasse, desses impostos, apenas cerca de 16%. Então essa realidade é uma tese que a gente vai defender no Congresso para que esse repasse seja maior para o município. E com isso, né, você pode ter certeza que nós teremos menos prefeitos, menos vereadores com pires na mão. Por quê? Porque ele vai ter recurso para fazer os investimentos que ele precisa na cidade. Porque é na cidade que você mora, é na cidade, ouvinte, que você estuda. Aqui quem está nos assistindo também está sendo transmitido, né? É na cidade que você procura um atendimento médico, né? Então isso, a gente tem que mudar essa realidade. Eu acredito que os candidatos que já vêm de uma certa bagagem de mandato, que são reféns de um grupo político ou reféns de um grupo de empresários. Eu não sou refém de grupo político, eu não sou refém de grupo de empresário, né? Então eu posso sim defender a causa dos prefeitos, né? Do município nessa relação nosso repasse de impostos que nós pagamos. Então essa seria um tema. Nós também vamos defender também a questão da redução do Congresso. É um absurdo o que se paga com o Congresso. Um absurdo. A redução do número de parlamentares? Lógico. Perguntar para o senhor o seguinte: o senhor é integrante hoje do PPL. Nós temos quase 40 partidos no Brasil, o que também é um absurdo. O partido do senhor é novo, foi homologado agora em 2011. 2011. O senhor é candidato ao Senado e terá só mais 3 candidatos a deputado federal. Muito provavelmente existe uma certa dificuldade aí de disputar de igual para igual. O senhor é a favor do surgimento de partidos? O senhor vai trabalhar contra isso? O senhor vai apoiar? Na questão da reforma, o partido, ele nada mais é do que um grupo que se organiza, né? Acho que os partidos estão aí para se organizar. O que não pode ser feito, eu tenho orgulho do partido que eu estou na questão dessa formação. Não foi simplesmente uma troca de legenda, não foi uma fusão de outros partidos. Então, eu acredito nessa formação, ela é válida. Você é a favor, então, de que surjam novos partidos? O partido, eu sou favorável que o partido, sim, ele exista, né? O partido, ele exista, mas não de algumas formas estão sendo feitos. Tem partido que é partido de aluguel, tem partido que ele se forma porque um parlamentar não está satisfeito naquele outro partido, aí ele cria um outro, sabe? Está criando, então, essa questão... O senhor não estava satisfeito no PSDB? Não, nessa questão do PSDB, até eu tenho uma certa, como posso dizer assim, aproximação com o PPL, porque o PPL, um dos fundadores nacionais, foi um primo, meu primo Nelson Chaves Santos, hoje falecido, da região de Paranaíba, né, foi um grande político pro país, tá? Pro país. Então, ali eu me sinto em casa, né? Então... Ainda em relação ao que o candidato citou anteriormente, da redução, né, da quantidade de senadores, enfim, do tamanho do Congresso, e também existem várias propostas nesse sentido. Mas um questionamento que fica sempre é a capacidade de colocar isso em prática. Porque se a gente for analisar, são os senadores votando na possibilidade de diminuir as chances dele mesmo virar senadores no futuro. Isso é uma proposta que assim, do ponto de vista da vontade política, é bem complicada. Não é um pouco, eu não vou usar a palavra iludir, que o candidato claramente, não estou dizendo que o candidato quer iludir ninguém, mas assim, não é um pouco de ingenuidade achar que isso passaria no Congresso? Essa propositura não é um pouco complicado isso? Não, eu não acho complicado, porque se nós pegarmos as pesquisas, mais de 70% da população, ela está insatisfeita com o que está aí. Tá? Então, cabe à população também fazer a escolha daqueles candidatos que propõem. O nosso país são 86%, segundo um dado do Renova Brasil, tá? Que eu estive, uma pesquisa que eles fizeram, que 86% da população brasileira está insatisfeita com o cenário que está aí. Tá? Então, eu não acho isso impossível. Porque se a população escolher, de fato, né, os candidatos que defendem essa causa, nós teremos uma renovação no Congresso. Qual o papel hoje de um senador da República, até para o ouvinte CBN também poder se informar um pouco mais, candidato? Bom, o papel
tem essa questão até o pessoal confunde o deputado federal com o papel do senador, né? O deputado federal, ele representa o povo, já o senador, o Estado. Então, causas de Estado, né? Aliás, até a época do regime militar eram 2 senadores, né? Isso. Houve o senador biônico nesse período, né? Um terceiro senador, mas éramos sempre 2, né? Exatamente. Correto. Então, a questão também uma outra tese, tá? Nós vamos defender é a questão de dinheiro público. Passa pelo Senado. Dinheiro público? Qual dinheiro público? O dinheiro do BNDES, né? Empréstimos, é o Senado, né? Outra, indicação de ministros, passa pelo Senado. Somos contra, porque nós precisamos ter a independência. Foi até bom o senhor tocar nesse assunto da função do senador. Nós precisamos da independência do Ministério do Supremo, precisamos da independência dos tribunais de contas, do Tribunal de Contas, né? Tem que ser independente. A gente viu que na Lava Jato, o Ministério Público, sendo um órgão independente, a Lava Jato andou, né? O senhor é contra, por exemplo, um presidente ou um governador indicar Sou contra. Um ministro do TCU, assim como um conselheiro do Tribunal de Contas? O senhor é contra isso? Sou contra, né? Isso não pode. Nós precisamos ter carreira, né? Seja no ministro, seja aqui nos tribunais de contas, nós precisamos ter carreira, né? Então, eu acho que esse poder independente, como você vai... um governador passado indica o conselheiro. Aí o conselheiro, né? Vamos falar aqui do Tribunal de Contas aqui no Estado, o conselheiro ele vai julgar contas tanto do governo quanto contas dos municípios. Aí aquele conselheiro foi sempre de um partido tal, geralmente, né? Ou político de partido tal, né? E aí ele vai julgar aqueles companheiros dele de partido. Acho que ele não consegue dividir isso. Ser isento no julgamento? Eu acredito que a gente precisa ter ações para combater a corrupção. E essa seria a questão de maior independência, né? Então, acho que a gente viria nesse sentido. 9h17 agora em Campo Grande. Nós estamos conversando com os candidatos ao Senado da República e hoje recebendo aqui na CBN Tiago Freitas, ele que é candidato ao Senado da República pelo... 9h20, nós voltamos a conversar com Tiago Freitas, candidato ao Senado da República pelo Partido Pátria Livre, ocupando aqui o espaço aberto pela CBN, que está ouvindo todos os candidatos ao Senado da República. A gente lembra que as entrevistas anteriores estão disponíveis no nosso portal de notícias, no cbncampogrande.com.br. Candidato, sua relação com o agronegócio, como é que o senhor pretende vender as suas propostas, levar as suas propostas até o eleitor que integra o setor produtivo do nosso estado? É muito interessante essa pergunta, porque nós somos um estado produtor, né? Ainda produtor, muito produtor, mas eu acredito que nosso estado possa ser também um grande celeiro de indústrias, né? Nós precisamos investir na questão do escoamento dessa produção, né? Nós vimos aí investimentos em portos pelo governo federal. E aqui no estado a gente vê que nós temos 3 portos, né? Eu não estou falando do privado, tá? Público. Nós temos Mundo Novo, Corumbá, Ladário. Ladário estava até inativo, né? Então a gente Murtinho precisa, também tem um porto. Tem um porto em Murtinho, tem um porto, né? Falando de recursos, né? Tá. Então nós precisamos Porto Murtinho, que vai ser uma rota aí, a gente vai ser da rota oceânica, então a gente vai ter uma rota bacana. Mas também a gente precisa desenvolver a região de Murtinho, região com um maior investimento no porto lá em Murtinho. Mas a gente não pode esquecer, nós temos outra região, do outro lado do estado, tem Paranaíba, Aparecida, Taboado, Três Lagoas, nós vemos lá que tem portos privados. Mas Porto Seco. E público. Porto Seco, né? Não. Nós temos um porto... Três Lagoas é um porto seco, mas que não saiu ainda. Você tem ali onde tem o escoamento, da safra da Eldorado, né? Nós temos lá, ele faz o escoamento, tá? Então nós temos ali em Paranaíba, tem o Porto Alencastro, né? Porto Alencastro é o nome, porque nós temos uma ponte, onde eu passei quando era criança, passava muito de balsa ali em Paranaíba. A fibra manda por trem para São Paulo, né? Para Porto de Santos. Nós deveríamos ter naquela região um porto, seja um porto seco, mas um porto, de fato, nós teríamos maiores investimentos. Você com investimento na questão da infraestrutura, você teria mais empresas, indústrias
para o seu município, um prefeito da região do Bolsão. Se nós tivéssemos ali, usássemos nossos rios, né, na região do Bolsão, com certeza quantas empresas viriam para Paranaíba, quantas empresas viriam aqui para... Você vê Três Lagoas pela também a região, a divisa fica mais tranquilo para você ir para São Paulo, mas você teria Costa Rica, você vem descendo Cacilândia, Inocência, então você teria um desenvolvimento, Água Clara, dessa região, né? Com porto, com maior investimento em infraestrutura. Nós também tem a questão das rodovias e das ferrovias. Há quantos anos nós vimos agora, passando aí, a China investindo em tecnologia, a China investindo em seus trens, na malha ferroviária. E nossa malha ferroviária, fala da malha ferroviária aqui no estado. Sucateada. Tem a Transamericana, um projeto também de ferrovia, né? Então, que inclui Três Lagoas, inclusive, exatamente. parte aqui de Mato Grosso do Sul. Nós precisamos, mas isso aí é agora, né? As discussões vêm sendo feitas já há muitos anos. Na área da educação e da saúde, o que é que o senhor teria de... A educação nós precisamos, de fato, que o recurso seja destinado 100% para a educação, mas eu digo a educação, nós precisamos ter escolas, tá? A União, ela precisa, nós precisamos ter escola integrada, né? A questão União, município e o Estado, uma escola de tempo integral. Nós precisamos ter isso. E também até falar aqui, é algo que nosso presidente, candidato presidente da República, João Goulart Filho, ele vem defendendo. Então, nós precisamos ter mais escolas de tempo integral. Isso é muito importante. Um país, ele só se muda com a educação. Isso eu disse ontem, numa grande reunião. A gente precisa falar mais de educação, né? E na saúde, a gente vê essa questão da saúde. Nós precisamos, algo que eu defendo, a gente precisa rever a questão de escolas de medicina, eu estou dizendo de atendimento, né? Eu acho que nós precisamos ter mais médicos, né? Abertura, nós precisamos do recurso, ele ser mesmo destinado. Quando eu falo da questão dos impostos, né? A gente fala do imposto vir mais, aquele imposto que nós pagamos, ele ser distribuído para o município, porque o município está pagando o atendimento. Então, são coisas que nós precisamos discutir mais. Eu acho que essa questão da saúde é a mais polêmica, né? Nós estamos vendo na segurança pública, o senhor não me perguntou. Não vou perguntar. O que o senhor teria? Não perguntou ainda. Não vamos ainda. Vou perguntar o que o senhor teria para resolver. Nós vemos um estado onde nós temos mais de 1.000 quilômetros de fronteira, Lucas Mamed, praticamente. Pra ajudar a resolver. Como é que o senhor teria? O senhor tem alguma visão para tentar ajudar a resolver essa situação? Só finalizando, então, a saúde a gente vê como um grande problema e nós estamos vendo também a segurança pública, né? Sendo primeiro lugar nas pesquisas aí falando dos problemas do nosso país. Mas em relação à segurança pública, nós precisamos fazer que tenha uma polícia de fronteira. Nós precisamos aí também investir. Fronteira? Nós precisamos ter uma polícia de fronteira. O Brasil, o país. O Waldorf faz hoje? Hoje o país não produz 1 quilo de cocaína, né? E você vê o nosso país aí um consumo, a venda, você vê o tráfico comandando um estado, você vê o Rio de Janeiro. O que é isso? Todo dia na mídia. É bala perdida, porque de droga. São 17 mil quilômetros, né? De fronteira que o país tem. Né? E nós temos, falou uma polícia de fronteira, como é que ela funcionaria na sua avaliação? Essa polícia de fronteira, ela tem que atuar, ser uma polícia de atuação de fronteira, porque nós temos as nossas polícias, né? Polícia específica de fronteira nacional, tá? Então, nós temos a Polícia Federal, né? Muitos dizem por exército ir para a fronteira, mas acho que nós precisamos ter, sim, uma polícia... Mas lembrando que o senador pode contribuir para o debate, mas essa é uma decisão em projeto estritamente atribuição do executivo, né? O presidente sim. É quem teria essa atribuição. Mas isso é o debate. Hoje, nós também discutimos... só para que o ouvinte não fique pensando, mas eles estão querendo, cobrando, não, a ajuda do senador, né? Para o debate. Uma visão importante. Candidato, nós temos várias opções para a candidatura à presidência. Talvez uma das eleições com mais opções de ideias.
tem desde o liberal, aquele mais conservador, o radical, o mais à esquerda, o centro-esquerda, o centro, enfim, o que a gente quiser dar nome tem de candidato à presidência da República. E eles têm projetos todos dos mais privatizações, até aqueles que querem manter as estatais. Estando no Senado, eu não sei exatamente como pensa o candidato João Goulart Filho, mas a gente sabe que as intenções de voto para a candidatura dele, por enquanto, não estão mostrando que ele irá vencer. Nós temos aí ao menos 7, 8 candidatos na frente dele. Como o candidato trabalharia, se eleito for, em relação a essa questão das ideias de privatizações? Você resguardaria o Brasil das privatizações? Votaria a favor das privatizações? Como seria isso numa eventual legislatura? Bom, primeiramente, em relação a essa questão de João Goulart, a gente vê que hoje a eleição ela é ruim. O processo eleitoral, do jeito que está, as pessoas não têm cadê a democracia do tempo de TV? Nós não temos um tempo de TV igual. De fato, muitos têm pouquíssimos tempos então, de TV. O pessoal fala, João Goulart, mas o cara não está na televisão, né? Mesmo no meu caso, nós vamos para a rede social, porque a gente não tem, cadê essa democracia nas eleições? Eu não disse se está certo ou errado, né? Infelizmente. Infelizmente, está dessa forma. Mas o país, nós precisamos fazer as reformas, né? De fato, para que o país, ele volte a caminhar, tá? Temos estatais que estão sendo foram cabides de emprego que nós mostramos aí com essas prisões, foram estatais onde você teve desvio de dinheiro público para campanha, né? Então, são coisas que a gente vem discutindo. A estatal, sim, ela deverá ser mantida. O que deve ser privatizado, será privatizado. Né? Mas setor energético, por exemplo, que é um debate, o que o candidato pensa? No setor energético, eu penso que nós podemos sim estudar uma forma para que nós tenhamos outros tipos de energia, né? Porque nós temos vários tipos de energia, e qual que seria o andamento dessa instalação? Vamos abrir, né? Seria aberto ou não seria aberto? Acho que essa discussão é uma discussão que nós estamos construindo, tá? Essa discussão, eu acredito que sim, que nós precisamos abrir para que possa novas empresas. A gente tem que ter a questão da tecnologia. Então, quando você fala de uma privatização, querendo ou não, você tem tecnologias novas. Nós vamos agora para o repórter CBN, candidato, que a cada meia hora a gente atualiza o ouvinte sobre tudo que aconteceu no Brasil e no mundo. Estamos conversando com o Thiago Freitas, do PPL, candidato ao Senado da República. Nós voltamos. Agora em Campo Grande, 9h35. A Rádio CBN já ouviu aqui os candidatos ao governo, os 6 interessados e que estão concorrendo ao governo do estado. Essas 6 entrevistas estão disponíveis no nosso site, no cbncampogrande.com.br. E nós abrimos também espaço para ouvir todos os candidatos ao Senado da República. Hoje está aqui conosco Thiago Freitas, ele que disputa uma das 2 vagas este ano, e ele é do PPL, o Partido Pátria Livre. Lucas Mamédio. O candidato chegou a citar brevemente, mas assim, eu queria que, se possível, falasse um pouco mais em relação às reformas, né? E é uma pergunta que a gente está tentando fazer a todos os candidatos, porque o senador vai enfrentar, todos os senadores da próxima legislatura, com certeza vai enfrentar uma série de reformas que precisam ser feitas no país, um debate que já vem há algum tempo. Algumas foram feitas, outras ficaram por fazer e algumas ainda serão. O debate vai começar ainda, né? Tem reforma da Previdência, reforma fiscal, reforma política, enfim. Como o candidato vê essas reformas? Acha que é necessário? Qual o melhor jeito de fazer? Qual reforma é mais emergencial, por exemplo? Bom, as reformas precisam ser feitas, né? Como eu disse no começo do programa, nós precisamos fazer essa reforma estrutural no país, porque se não fizer, nada vai mudar. Então, nós temos causa, né, vem ser discutida a questão da reforma da Previdência, né? E algo que a gente vê são aposentadorias, como você
ver uma aposentadoria, uma pessoa que entra, principalmente congressista, né? A gente vê no Congresso, vê o cidadão, ele entra e já aposenta no mandato com um salário absurdo, uma aposentadoria, e o cidadão trabalha quantos anos para ter aposentadoria mínima? Então, essa discussão, até o nosso partido, PPL, né? Nós queremos fazer de fato uma reforma onde o povo trabalhador, cidadão, ele tenha uma aposentadoria digna, né? E quando a gente fala da reforma política, acho que o problema, quando a gente fala de política, né? Quando eu andei o Estado, eu falei com mais de 60 mil jovens, e quando eu perguntava qual que é o maior problema do país, eles gritavam pra gente, é a política, é a corrupção, né? Então a gente precisa fazer uma reforma urgente na questão na reforma política. Quando eu falei de redução, isso tem que ser de fato. Nós precisamos reduzir, porque reduzindo, vamos reduzir nível Brasília, o Estado, aqui o município, né? Vai entrar também a questão do voto distrital, se é distrital misto, né? Acho que o representante, ele tem que representar realmente onde ele está, tá? Mas com adendo que nós temos representantes classistas. E eu quero dizer a vocês, eu sou farmacêutico, venho de um movimento classista, né? Então a gente defender a questão do distrital misto. Perfeito. Né? A gente está conversando com o Thiago Freitas. Thiago, a gente deixa os microfones da Rádio CBN para sua mensagem, para o ouvinte da Rádio CBN, para o eleitor, para que você possa se manifestar e passar a sua mensagem final, para que a gente consiga aí também, assim como fizemos com todos, te dar o mesmo espaço. Bom, queria agradecer, Otávio, Lucas, por essa oportunidade, a CBN, por essa oportunidade de estar falando com a população, né, com o nosso país, que vai, essa transmissão nós vemos via internet aí, que é o foco da nossa eleição. A gente vai ser focado nas redes sociais, até porque, infelizmente, pelo processo eleitoral a gente não tem esse tempo de TV, mas dizer ao cidadão que eu conto com apoio, com voto, né? Eu sou preparado, tá? Como eu disse, eu pude prestar serviço à sociedade, né? Então nós precisamos fazer essas mudanças. Então eu sou aquela, se o cidadão quer mudança, tá? Eu sou a mudança que você precisa. Até que nosso país, eu amo meu país, por isso sou candidato ao Senado, tá? Vou defender essa tese da redução, da reforma que nós precisamos, que o país precisa passar. Então estou aí à disposição, né? Ser mais um candidato, mas não mais um dos possíveis, como disse. Alguns dizem que essa renovação por renovar, não. Uma renovação de verdade e com responsabilidade. Pode passar teu número, candidato. Meu número é o 543, muito fácil, né? Você tem 5 dedos, olha lá, 543, facinho. Muito obrigado pela presença na CBN, a gente agradece o Thiago Freitas, candidato ao Senado da República pelo partido Pátria Livre. Amanhã a gente recebe aqui na CBN o candidato ao Senado pelo PSOL, Anísio Guató. 9h40. Eu quero lembrar também que todas essas entrevistas, elas ficam disponíveis no nosso site, no cbncampogrande.com.br, para você rever. Se você não viu ainda, entre lá e você terá aí todas as entrevistas disponíveis em vídeo para você assistir. 9h40.